Olá pessoal, tudo bem? Preparados para estudar um pouquinho mais sobre um tema de alta relevância para fins de concurso público do exame da ordem? Então vamos lá! E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, porque é muito importante esse feedback de vocês, para saber o que vocês acharam do tema, ou também a proposição de novos temas para novos vídeos futuros também. Compartilhem, divulguem o canal, porque afinal de contas isso não custa nada e me ajuda muito, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito penal, que diz respeito à teoria do dolo sem vontade, que é uma teoria bastante defendida aqui no Brasil, mas que não é muito conhecida ainda e que também tem grande possibilidade de ser cobrada tanto em provas de concurso público quanto também do exame da ordem. Antes de entrar no âmago da questão do que seria esse dolo sem vontade, é importante ressaltar qual é o conceito jurídico normativo de dolo. E dolo nada mais é do que o elemento subjetivo constante do tipo, que nós sabemos que, segundo a teoria finalista que é adotada pelo Brasil atualmente, existe o tipo objetivo, como a descrição normativa do tipo, e o tipo subjetivo, em que constam o dolo e a culpa, como seus elementos subjetivos. Dentro do conceito jurídico de dolo, existe ainda a presença dos elementos conhecimento ou representação e a vontade ou intenção de realizar o fato. Então, existem esses elementos duais para que exista a consolidação do dolo dentro como elemento jurídico normativo subjetivo do tipo. Qual é a afirmação da teoria do dolo sem vontade? Que o dolo ele só é necessário à representação ou conhecimento do fato praticado e não do elemento vontade no seu conceito descritivo psicológico, como nós veremos adiante. Antes de mais nada também, é importante ressaltar que vários doutrinadores defendem essa tese, mas eu tão somente vou expor a menção ao texto de Luiz Greco. E ele expõe a sua teoria da seguinte forma: coloca que vários países descrevem em sua lei, em seu Código Penal, qual é o conceito jurídico de dolo. Inclusive, no Código Penal português, existe a descrição da classificação entre dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Aqui eu só vou mencionar o conceito simplório de dolo direto de primeiro grau, que é a intenção direta de realizar a prática de um ato. O dolo direto de segundo grau é quando o agente ele tem a intenção direta de praticar o ato e representa outros resultados como consequência desse ato e consente na realização desse resultado. Aqui eu cito um exemplo muito citado até pela doutrina, que é de um sujeito que ele quer matar o seu desafeto, e ele sabe que esse sujeito ele irá viajar de avião e decide colocar uma bomba dentro desse avião para matar a vítima. É óbvio que o sujeito, o agente criminoso, ele detém o conhecimento e representa a possibilidade de matar todas as vítimas, todas as pessoas que estão dentro desse avião, além da vítima que ele tem a intenção direta de matar, e ele consente na realização desse resultado. Então, esse é o dolo direto de segundo grau. Já o dolo direto, o dolo indireto eventual, é aquele em que o sujeito ele não detém a intenção direta, porém, ele representa e ele assume o risco de realizar esse resultado. E esse conceito ele é disposto pelo artigo 18 do nosso Código Penal brasileiro, que dispõe sobre a intenção como a classificação do dolo direto de primeiro grau e também a classificação do dolo eventual.
Aí, nesse sentido, pergunta-se qual a importância de se distinguir, de se mencionar os fundamentos filosóficos e teóricos do conceito de dolo, como seus elementos constantes, elementos normativos, se a própria lei ela já dispõe do conceito jurídico, do que seria dolo. E se chega ao seguinte resultado, que é importante mencionar esses elementos de justificação e de fundamentos normativos e teóricos, porque o direito ele não é tão somente constante da letra da lei. O direito é uma ciência jurídica que dispõe de elementos legais, normativos, elementos filosóficos, teóricos, doutrinários. Então, é de suma importância a sua interação entre a doutrina, a jurisprudência e também a lei. Então, nesse sentido, se faz necessário até se compor qual seria o conceito e quais seriam os elementos que comporiam esse dolo. E aí também Luiz Greco coloca que, segundo a teoria adotada pelo Brasil, é a teoria volitiva, que dispõe, como eu já coloquei anteriormente, que o dolo é constante da representação ao conhecimento do fato praticado, ou do fato a ser praticado, e também da intenção, ou seja, da vontade psicológica de se realizar. Dentro do elemento vontade, nós podemos ainda subdividir entre vontade como elemento psicológico descritivo e vontade como elemento atributivo normativo. E qual a distinção entre os dois elementos, entre os dois conceitos? Ora, eu vou citar um exemplo até dado por Luiz Greco de um estudante que tem o conhecimento de uma prova a ser realizada e que não estuda para essa prova. E um dia antes da realização, ele abre o livro e nesse momento ele recebe a ligação de um amigo, convidando-o para uma festa. E assim decide ir, e vai para a festa e não estuda. No outro dia ele vai direto da festa para a faculdade e realiza a prova e é reprovado nessa prova. Pergunta-se, ele teve a vontade de ser reprovado? Um colega seu responde, é claro que ele teve a vontade. Ele não estudou para essa prova, ele tinha conhecimento e não estudou, e realmente ele teve a vontade de ser reprovado. Pergunta-se ao próprio estudante, você teve a vontade de ser reprovado? Ele responde, não, eu me arrependo e lamento muito pela reprovação. Então, no âmbito psicológico descritivo, no âmbito interno do próprio agente, muitas vezes ele não detém essa vontade, essa intenção, no exemplo citado, de ser reprovado. Já no campo atributivo normativo, como um elemento vontade, como um elemento jurídico normativo, se detém esse conceito de vontade, ou seja, pela própria prática, pela externação dos atos desse estudante de não estudar para a prova, fica óbvio e evidente a vontade de ser reprovado, porque ele não estudou. Se ele quisesse ser aprovado, ele teria estudado para essa prova. Luiz Greco ainda coloca outro exemplo para ficar bem distinto esses conceitos. O caso Lachmann, que é um caso do direito alemão muito conhecido, e que é o seguinte: um menino ele é desafiado por seus colegas em uma festa da cidade de acertar com uma cetro a mão de uma menina que está segurando uma bola de vidro. Porém, Luiz Greco ele altera um pouco esse exemplo alemão e faz da seguinte forma: dois fazendeiros eles acordam em fazer uma aposta de que um deles atiraria no chapéu de uma moça que estaria a metros de distância e que, se ele errasse, ele perderia todo o seu patrimônio.
E assim ele faz, atira em direção à moça, erra o tiro, acertando-a e matando-a. Pergunta-se, ele teve a vontade de matar a moça? Responde, não, ele não teve a vontade, porque o que ele queria era acertar o chapéu. Também não queria perder todo o seu patrimônio, que era o resultado dessa disputa. Então, fica evidente que a vontade, como elemento psicológico descritivo, não estava constante da sua intenção. Mas no campo jurídico normativo, no campo de atribuição normativa, é óbvio que existe essa vontade, porque ele representa esse possível resultado de poder errar o tiro e matar essa moça. Então, essa distinção entre o campo da vontade como elemento psicológico descritivo e também como elemento atributivo normativo. Com relação ao conhecimento como representação do fato praticado, ele é constante do elemento dolo como um elemento psicológico propriamente dito, como âmbito interno, de representação interna daquele fato praticado. E dentro da teoria volitiva, que é a teoria adotada pelo Brasil, como já foi dito anteriormente, o sujeito ele pode deter essa representação sem o elemento vontade, como já foi dito, como um elemento descritivo psicológico. Já para ressaltar esse elemento de conhecimento como elemento psicológico do dolo, Luiz Greco coloca um outro exemplo, citando até Gunther Jacobs, com a sua teoria da cegueira diante dos fatos. Nós sabemos que Gunther Jacobs ele é um doutrinador funcionalista normativista extremo, e ele dá o seguinte exemplo. Dois terroristas, eles estão fugindo de carro da polícia e eles se deparam com uma barreira de carros policiais. E eles decidem romper essa barreira, bater nos carros que estão na barreira para fugir. Um deles, ele representa a possibilidade de existir um policial atrás dessa barreira e que poderia matá-lo. E ele pensa, azar o dele. O outro sujeito, o outro terrorista, ele nem representa a possibilidade da existência, de poder existir esse policial atrás dessa barreira dos carros. Aí Gunther Jacobs pergunta, existe a possibilidade de punir esses terroristas da mesma forma? E ele responde, sim, existe a necessidade de punir os dois terroristas da mesma forma. Por quê? Porque o resultado é o mesmo, ou seja, a morte desse policial que está diante da barreira, que está atrás da barreira. E para um conceito, para uma definição jurídica do funcionalismo normativista extremo de Gunther Jacobs, tanto faz ele representar ou não representar essa possibilidade, porque o resultado é o mesmo, a morte do policial. E ambos estavam na mesma situação, ou seja, decidindo pela possibilidade ou não de romper essa barreira. Então, segundo Gunther Jacobs, seria injusto punir de formas distintas um terrorista que representou o fato e outro que não. Porém,
a doutrina majoritária coloca que existe sim a possibilidade de se punir e é necessário se punir de forma distinta aquele que representou a possibilidade da existência dessa vítima atrás dessa barreira e aquele que não representou. Por quê? Porque, segundo a teoria volitiva, coloca-se também que existe aquele que representou, o sujeito que representou essa possibilidade da existência dessa vítima atrás da barreira, ele detém o domínio do fato praticado, ou seja, ele representa a possibilidade da existência dessa vítima e decide mesmo assim continuar na realização da prática desse ato. Ele poderia não continuar, ele detém esse domínio do fato entre continuar ou não continuar, e que isso então vai determinar se ele vai ser punido ou não, no exemplo citado. Já aquele que nem representou a possibilidade da existência dessa vítima, ele não detém o domínio do fato, porque ele nem representou essa possibilidade. Então, ele não poderia ser punido da mesma forma do que aquele que detém o domínio sobre o fato. E por que? Qual o fundamento jurídico e teórico para a punição com maior gravidade em relação àquele que detém o domínio do fato? Porque ele detém esse domínio e tem uma maior reprovabilidade, uma maior responsabilidade em relação àquele que não detém o domínio. E também por uma faceta de prevenção que detém o nosso direito penal, como última ratio, que é dentro da faceta da ciência jurídica, como prevenção especial em relação àquele sujeito que pratica o ato e uma prevenção geral em relação à sociedade que detém aquele ordenamento jurídico que foi, então, violado pela prática daquele ato delituoso. Então, uma prevenção geral negativa para que outras pessoas tomem como exemplo aquela prática do ato que foi punida, e também a prevenção geral positiva, ou seja, como uma faceta de que o direito penal é constante do nosso direito, do nosso ordenamento jurídico, e ele funciona com normas que devem ser colocadas de forma retórica, ou seja, colocadas de uma forma que proteja os sujeitos, os integrantes, os cidadãos daquela sociedade. Então, essa função também preventiva do nosso direito penal. Existe ainda a possibilidade de existir o conhecimento sem vontade, como já foi colocado, e pergunta-se, existe a possibilidade de existir a vontade sem o conhecimento, a vontade sem a representação do fato? E aqui Luiz Greco coloca um outro exemplo, muito conhecido pela doutrina, que é o caso Tyren, em que o sujeito ele tem um desafeto, ele encontra esse desafeto em um determinado local e decide atirar contra esse desafeto para matá-lo. Porém, essa vítima ela está a muitos e muitos metros de distância em relação ao atirador. E mesmo assim ele decide tirar com a intenção de matar. Pergunta-se, esse sujeito, ele detém a intenção, a vontade de matar essa vítima? Sim, ele detém essa vontade. Pergunta-se ainda, ele detém o domínio do fato? Ele representa a probabilidade, a possibilidade da realização do resultado morte? Não, ele não detém, porque sabe-se que é muito pouco provável que o resultado morte ocorresse, tendo em vista que a vítima estaria a muitos e muitos metros de distância. Então, seria pouco provável a realização de acertar esse tiro na vítima com esse resultado morte, que era a sua intenção. Assim, tendo a intenção sem a representação, o conhecimento e o domínio do fato realizado e praticado, não poderia o direito penal punir esse agente, tendo em vista que o direito penal ele pune o fato e não a intenção interna
daquele sujeito, senão poderia se punir de forma desproporcional, de forma injusta, em desacordo com o nosso Estado democrático social de direito, fatos internos, intenções que nem foram realizadas no nosso mundo externo. E assim coloca-se que o dolo, nesse sentido, ele é um dolo que existe tão somente com a representação do fato praticado, com aquele domínio do fato praticado, e não com a vontade em sentido psicológico descritivo, só num sentido atributivo normativo, que é dado pela própria norma, que é dado pelo próprio ordenamento jurídico, pelo próprio direito, e não pela vontade íncita ao sujeito, aquele agente criminoso que nunca vai se saber qual era a intenção propriamente dita daquele sujeito em praticar ou não praticar o fato de determinado ato. Assim também coloca Luiz Greco que a teoria hoje, a melhor teoria a ser adotada é a teoria da probabilidade, que conceitua dolo como representação ou conhecimento da probabilidade de ocorrência de um determinado resultado criminoso, ou seja, que seria provável acontecer o resultado, morte ou qualquer outro resultado criminoso, e não o que o sujeito tem a intenção interna, a intenção como elemento descritivo psicológico dentro da sua própria psique, porque é muito pouco provável também de se comprovar a verdadeira intenção e vontade desse sujeito. E ele coloca ainda que a sua teoria exposta aqui hoje é tão somente com a intenção de fundamentar quais são os elementos descritivos e normativos do dolo e não as suas definições, porque seria mais difícil de se aferir quais são esses elementos e suas definições, que nesse texto hoje exposto aqui, ele só quis justificar e fundamentar quais são os elementos do dolo e que o dolo, segundo a sua doutrina, o seu entendimento, é constante tão somente de representação e consciência de que aquele fato praticado pode produzir o resultado criminoso. É essa, então, a teoria do dolo sem vontade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.